Hello, hello, Teacher Camila here. No vídeo de hoje eu quero te contar como eu aprendi inglês em 6 meses. E como é totalmente possível você realmente aprender de verdade o inglês que te é útil, que vai te servir para realizar os seus maiores sonhos, para conseguir aquela promoção na sua carreira que você sempre sonhou, conhecer outros países com segurança, com alegria, sabe? De saber que você vai se virar sem medo. Eu vou te contar como foi a minha experiência aprendendo inglês em 6 meses e como vai ser a sua experiência no ICC em 6 meses, a diferença. Lá atrás, em 2010, eu queria fazer um intercâmbio. Coloquei na minha cabeça que ia fazer um intercâmbio e fui. Fui com toda a cara e coragem do mundo. Fui atrás de uma escola de inglês que me proporcionasse o inglês possível de aprender em 6 meses. E, para falar a verdade, eu não tinha conhecimento de professor particular, de que existia essa possibilidade. Eu sei que pode te soar até meio ridículo, mas realmente, para minha condição financeira, para minha realidade na época, realmente não fazia sentido, não existia essa possibilidade de procurar uma escola mais focada nisso, mais focada naquilo, ou até mesmo um professor particular. Essa possibilidade não existia para mim. Então eu fui para uma das redes mais conhecidas de escolas de inglês do Brasil e, obviamente, é uma daquelas redes em que o aluno fica lá por 8 anos para concluir até o nível avançado, como eles chamam. Mas, poxa vida, 8 anos? Eu posso te contar em quanto tempo eu me tornei fluente e avançada no inglês? Em cerca de 2 anos. Então, primeiro de tudo, primeiro grande ponto aí. Você sabe muito bem, né, que na escola de inglês você não vai aprender rápido e de uma maneira super efetiva, mesmo porque você tem 2 aulas por semana de 1 hora cada aula. Vou te contar como eu comecei. Em 2010, decidi fazer o intercâmbio, fui nessa escola super famosa e eles tinham na época, isso era janeiro de 2010, eles tinham na época um programa intensivo de estudos. Como que era esse intensivão? Era o que o aluno aprenderia em 6 meses, o aluno aprenderia, então faria um intensivão de 1 mês. Se eu não me engano, eram 4 aulas por semana, ao invés de 2 aulas por semana, e aí você teria a possibilidade de cumprir aquele book, cumprir aquele nível em 1 mês ao invés de 6 meses. Primeira coisa aí. Fiz esse 1 mês, achei legal, nunca tinha estudado inglês, então achei super legal e achei que dava pra ir naquele ritmo, porque não estava difícil, não estava super desconfortável. Claro, era algo novo, mas assim, como eu tinha uma timeline muito curta para aprender, um tempo muito curto para aprender, então eu queria aproveitar ao máximo possível. Então o que eu fiz? Cheguei lá na secretaria dessa escola e falei: olha, eu fiz o Book 1 em 1 mês, eu gostaria de ver a possibilidade de fazer o Book 2 em 1 mês também. E aí eles me disseram: not possible, não é possível. Você vai ter que fazer o Book 2 agora no tempo correto, que seria 6 meses. Eles não davam a oportunidade de fazer aquele intensivão novamente. Fiquei super chateada porque eu falei: poxa, o Basic 1 não era tão difícil assim. Eu sei que eu conseguiria fazer o Basic 2 rápido. E aí uma amiga me salvou. Ela disse assim, ela já tinha feito aulas nessa escola e disse assim: você vai lá na secretaria da escola e fala que você já domina o conteúdo do Book 2. Aí você vai fazer uma prova escrita e você vai para o Book 3. Aí eu falei: mas eu não tenho o Book 2, como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei o que tem no Book 2. Ela: eu te empresto. Ela estava no Book 3 naquele momento. E aí, cada book levava 6 meses. Resultado, eu estudei por 2 dias o conteúdo daquele Book 2 e passei na prova. Olha só. Então, realmente era muito simples mesmo, né? O conteúdo, porque eu estudei 2 dias e passei na prova, fui direto para o Book 3. Então, no Book 3 eu aprendi, comecei a ver algumas coisas de passado já, então, comecinho do passado. Pensa comigo, esse Book 3 eu só teria acesso a depois de 1 ano estudando regularmente nessa escola, porque o Book 1 seria 6 meses, o Book 2 mais 6 meses, o Book 3 seria só no 2º ano. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer,
eu aprendi em 6 meses o que um aluno normal desse curso super tradicional de uma escola de inglês aprenderia em 18 meses. Então eu aprendi em 6 meses o que esse aluno levaria 18 meses, tá? Teacher, como é que foi? Como você chegou nos Estados Unidos? Chegou top? Não, meu inglês era muito básico, passei muito perrengue. Não tinha tido nenhum tipo de aula de conversação e, né, um acompanhamento particular para saber se eu tava indo bem ou não, né? Então eu fui com a cara e com a coragem. Na verdade, na época nem me ocorreu esse tipo de possibilidade, né, de pensar assim, poxa, será que eu tô bem mesmo para ir? Será que eu não preciso de algum reforço? Como eu não conhecia ninguém que falava inglês fluentemente, então eu não tive a chance de, né, assim, pensar nessas possibilidades. Então, eu fui com a cara e com a coragem. E acabou que cheguei nos Estados Unidos, passei muito perrengue. O meu inglês era assim, ó, I eat rice and beans. I like to eat rice and beans. Meu inglês era nesse nível, básico, básico, básico de tudo, assim, muito básico. E o que aconteceu? Depois que eu voltei dos Estados Unidos, estudei em universidades fora do país, tive a oportunidade de realmente ficar fluente, desenvolver o meu inglês de maneira excepcional. Quando eu voltei, comecei a dar aulas de inglês e percebi que os meus alunos das aulas de inglês, com os métodos que eu utilizava, né, na época métodos que eram das escolas para as quais eu trabalhava, eu percebi que esses alunos não evoluíam muito mais do que eu. Então eu comecei a pensar, poxa, mas esse material aqui que eu dou aula agora é melhor do que aquele material, é mais avançado do que aquele material que eu, né, pelo qual eu estudei lá em 2010, mas os alunos não avançam muito também, né? Avançam mais do que eu avançava, mas assim, o que tá faltando? E aí eu comecei a dar aulas particulares. E aí eu comecei a testar métodos, comecei a testar maneiras, comecei a testar acompanhamento, frequência de acompanhamento com os alunos. E eu consegui entender o que o aluno precisava ali naqueles 6 primeiros meses para dar aquele jump start, para começar mesmo e realmente sair do zero a conversação em 6 meses. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a praticar, a dar aulas com diversos métodos, estudar métodos. Aí eu comecei a dar aula em escolas bilíngues, hoje em dia, escola internacional, e vendo toda essa trajetória, estudando, fazendo cursos sobre bilinguismo, eu entendi como é que o aluno adulto ele aprende. Ele aprende pelas conexões que ele faz com a própria língua portuguesa mesmo, sabe? Não tem essa coisa de não pode traduzir, não pode pensar em português. Gente, como é que você vai pensar em português? Óbvio que você vai pensar em português, é a tua língua. Como é que você vai pensar em que língua? Você não entendeu? Se eu conseguir aprender o inglês básico, raso, em 6 meses, imagino que você não consegue fazer em 6 meses, com o acompanhamento certo, com, né, o curso certo, com o professor te acompanhando, não largado pra ir, né? Enfim, essa foi a minha experiência. Eu queria te contar que é super capaz de você evoluir assim incrivelmente em 6 meses.